Dirigentes dos clubes, rapaz, da Libra estão pé da vida com o Flamengo após a ação judicial movida pelo Clube de Regatas do Flamengo. Por exemplo, o Bruno Musi, que é o CEO do Atlético Mineiro, detonou a ação judicial movida pelo Flamengo. O presidente do Vitória também falou sobre o assunto. Eu vou falar sobre isso aqui com vocês. Falar também sobre a situação envolvendo o Maracanã. E o Flamengo pediu, o Maracanã atendeu o pedido do Flamengo. Flamengo pensando na reta final da temporada. Vou falar sobre essa situação, falar também sobre as palavras do presidente do Racing da Argentina, adversário do nosso Mengão queridão nas semifinais da Conmebol Libertadores da América, e que ele falou aí sobre enfrentar o Flamengo, inclusive, né, falou também sobre o lado financeiro do Flamengo. Esses caras não esquecem as finanças do Flamengo, é incrível. Depois de falar na semifinal, a Conmebol já definiu datas e horários das semifinais da Libertadores. Vou trazer aqui atualizado para vocês também. Falar sobre os próximos jogos do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, que é só decisões, meus amigos. E olha só, hoje o Cruzeiro entra em campo e o próximo adversário pela 26ª rodada do Brasileirão é o Cruzeiro. O Flamengo enfrenta o Corinthians amanhã e na próxima rodada o Cruzeiro. Cruzeiro, para o jogo de hoje, tem 7 atletas pendurados, inclusive se algum deles aí receber o terceiro cartão amarelo, desfalca o Cruzeiro contra o Flamengo. É mais uma decisão para o Mengão queridão. Vou falar também sobre esse jogo de amanhã. Mudanças importantes, Felipe Luiz vai rodar o elenco pra valer. Fica coladinho comigo, aproveita. Se você ainda não é inscrito no canal, eu convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixa o teu like, compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa, beleza? Fez isso aí? Vamos começar falando sobre esse jogo de amanhã, Flamengo e Corinthians. Flamengo finalizou a preparação para essa decisão, porque, como eu já mencionei para vocês, o Flamengo tem aí os próximos 5 jogos pela frente pelo Campeonato Brasileiro, que são só de decisões, né? E amanhã já começa com o Corinthians. O Flamengo enfrenta o Corinthians na Neoquímica Arena e o Felipe Luiz vai rodar o elenco, como já vinha anunciando para vocês desde cedo. Hoje, no treino de hoje, Felipe Luiz aí deixou isso aí, essa cara, né? Escapar de um time, provável time do Flamengo com Rossi, Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira ou Léo Ortiz, junto com Danilo, Matias Vinha Dela Cruz e Alan, Arrascaeta, o Carrascal, Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Bruno Henrique. Provável time do Flamengo para o jogo contra o Corinthians amanhã pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo, que nesse momento é o líder do Campeonato Brasileiro com 51 pontos, o Cruzeiro é o segundo colocado com 50 pontos e o Palmeiras o terceiro com 49 pontos. Falando do Cruzeiro, o Cruzeiro entra em campo hoje contra o Vasco em São Januário, jogando fora, né, do seu habitual. Vai jogar na casa do Vasco, lá no estádio do Vasco. E para esse jogo de hoje, o Cruzeiro tem 7 jogadores pendurados que podem desfalcar o Flamengo, né, contra o Mengão queridão na rodada de número 26. Que são eles: Fabrício Bruno, Caio Jorge, Lucas Romero, Matheus Henrique, Matheus Pereira, Wallace e Wanderson. Jogadores do Cruzeiro pendurado para a gente ficar de olho, né? Outra coisa, o Cruzeiro venceu o Vasco hoje, Cruzeiro assume a liderança do Campeonato Brasileiro. Amanhã o Palmeiras enfrenta o Bahia fora de casa. E às 20h30 o Flamengo entra em campo. Flamengo e Corinthians. Separei aqui os próximos 5 jogos do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. É só de decisões. Olha só, Corinthians fora de casa, Cruzeiro em casa. Depois do Corinthians, o Flamengo pega o Cruzeiro. Depois do Cruzeiro, o Bahia fora de casa, Botafogo fora de casa e Palmeiras em casa. Ou seja, desses 5 jogos que o Flamengo tem pela frente pelo Campeonato Brasileiro, o Flamengo tem o Cruzeiro e o Palmeiras no Maracanã. Corinthians, Bahia e Botafogo, tudo fora do Maracanã. Então assim, é decisões, mais decisões para o nosso Mengão queridão. E vamos que vamos em busca desse título. Principalmente esses 2 jogos no Maracanã, hein? Olha só, em Cruzeiro e Palmeiras, né? Os 2 que estão próximos do Flamengo lá, brigando pelo título, na verdade, são os próximos adversários do Flamengo no Maracanã. Porque os outros 3
Botafogo, Bahia e Corinthians, já começando com o Corinthians amanhã, tudo fora de casa. Fala agora sobre Libertadores da América, porque a Conmebol definiu datas e horários das semifinais da Libertadores. Jogo de ida, Mengão Queridão entra em campo no dia 22/10, jogo que acontece no Maracanã, contra o Racing da Argentina, dia 22/10, e o jogo da volta no dia 29 também do 10, aí o mês que vem, agora é outubro, Flamengo jogando fora de casa na Argentina. Lembrando que o jogo acontece no dia 22, quarta-feira, e dia 29 na outra quarta-feira. Os jogos do Flamengo terá transmissão pela Rede Globo e também pelo Paramount, tá? Já no dia seguinte, dia 23, é a vez do Palmeiras e LDU, né? Palmeiras jogando o primeiro jogo lá em Quito e decide no dia 30 lá no Allianz Parque, decidindo Palmeiras e LDU. Lembrando, quem passar de Flamengo e Racing enfrenta quem passar de Palmeiras e LDU. Podemos ter aí uma final, né, brasileira novamente entre Flamengo e Palmeiras. Então, espero, não importa quem seja, o importante é o Flamengo chegar na final e eu acho que se preparar para essas decisões, beleza? Bom, falar agora sobre o jogo contra o Racing. O presidente do Racing, que é o Diego Milito, ele falou sobre a disputar a semifinal da Libertadores contra o Flamengo. E olha só o que ele falou, gente. Olha só isso aqui, ó. Não dava para escolher, porque ambos, tanto o Flamengo quanto o Estudiantes, têm seus pontos fortes. Eles fizeram uma ótima série. Estiveram à altura. O Flamengo tem um potencial enorme, tanto futebolístico quanto financeiro. Rapaz, a gente não esquece o lado financeiro do Flamengo, né? Está falando futebolístico, vamos falar do futebol. Esquece o financeiro. Financeiro. Pô, ficam de olho na finança do Flamengo, esses caras, filhão, na moral. Mas tá aí as palavras de Diego Milito, presidente do Racing da Argentina, adversário do Mengão Queridão, na semifinal da Conmebol Libertadores da América. O que você achou dessas palavras do Diego Milito? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Olha só aí, o Flamengo fez um pedido ao Maracanã e o Maracanã iniciou um processo de descompactação do gramado, atendendo esse pedido do Flamengo. A medida busca preparar o campo para a reta final da temporada, deixando-o mais macio e adequado para suportar a intensa carga de jogos. Tá aí, o Flamengo fazendo agora, já iniciou hoje essa modelagem no gramado do Maracanã, deixando mais preparado, mais macio, adequado para o restante da temporada, beleza? Vamos falar agora sobre os bastidores envolvendo, né, a ação movida pelo Flamengo, envolvendo a Libra. Flamengo aí tá deixando aí a galera furiosa, rapaz. Os dirigentes de alguns clubes aí da Libra não estão nada satisfeitos com essa ação movida pelo Flamengo. O presidente do Vitória, por exemplo, falou sobre a ação judicial do Flamengo em relação ao contrato da Libra, e ele falou o seguinte, olha só: o Flamengo quer mudar o critério de distribuição de receita. Se isso acontecer, o Vitória perde 8 milhões por ano nessa mudança de critério. Já o CEO do Atlético Mineiro, que é o Bruno Musi, rapaz, detonou a ação movida pelo Flamengo. E olha só o que ele falou: tristeza para o futebol brasileiro. O Flamengo questiona o próprio grupo por política. Olha só, hein? Movimento infeliz afronta a todos os clubes, trazendo prejuízo incalculável. Tínhamos 7,7 milhões para receber ontem, mas o dinheiro foi bloqueado. Vamos ter que nos virar. Não existe mais conversa com o Flamengo, só na justiça. E agora, desde quando o Flamengo foi parceiro do Atlético? Desde quando o Flamengo foi parceiro do Atlético, rapaz? Para eles virem aqui falar isso aí, não existe mais conversa com o Flamengo, só na justiça. O que vocês acham sobre dessa decisão do BAP, sinceramente? Fique à vontade, deixe aí nos comentários a sua opinião. O BAP está certo? O BAP deve deixar para lá? Realmente? Fique à vontade e deixe aí nos comentários a sua opinião. Vou seguir focado com tudo, é claro, sempre ligado com essas e outras informações
do nosso clube mais amado e mais querido do Brasil e do mundo, nosso clube de regatas do Flamengo. Nosso amor, nossa paixão, nosso Mengão queridão. Forte abraço, até mais, saudações rubro-negras.